Bom, gente, primeira coisa, boa tarde. Meu nome é Alexandre Mancini e eu sou orgulhosamente reconhecido como discípulo do Atos Bulcão. E isso porque há mais de 10 anos, pouco mais de 10 anos que eu trabalho com azulejaria artística, sempre seguindo as lições do Atos. E desde 2012, eu acho, através da relação que eu tenho com a própria Fundação Atos Bulcão, a gente começou uma relação muito forte de parceria mesmo, de continuidade das lições do Atos, e a Fundação chancela o meu trabalho. Então, dessa forma, como discípulo dele. Então, motivo de absoluto orgulho, felicidade. Então, estar hoje aqui, por exemplo, falando com vocês para mostrar a exposição do Atos é sublime, né? Perfeito. Por mais que eu conheça a obra do Atos um pouco mais a fundo, a minha intenção não é mostrar a exposição falando exatamente sobre ele, a obra, a época. Eu quero mostrar um pouco mais da minha visão em relação à obra dele. Porque estudei muito, mas crio de forma independente a dele. Então tenho as lições que ele me passou, querendo ou não, né? Mas eu quero mostrar um pouco dessa minha visão, que eu acho a parte mais interessante nesse sentido de visita. Então, vamos entrar? O que eu acho interessante dessa primeira parte da exposição, essa primeira sala, é que o Atos é conhecido pela grande maioria pelas obras em azulejo, ou os relevos, enfim, da obra de arte integrada à arquitetura. E aqui mostra um pedaço da carreira dele que mostra um outro artista ligado, por exemplo, à parte gráfica, a parte da época que ele foi funcionário do Ministério da Educação e Cultura, que ele era, além de artista, arte finalista. Então ele executava capas de revistas, de discos, de livro. Então essa aproximação que a gente está conversando embaixo, sobre o artista que também tem a capacidade e a condição de trabalhar e enxergar o design de superfície, o design gráfico, lenços, que é a parte têxtil. O Atos foi um artista autodidata. Ele fez medicina, se não me engano, até com uns 22 anos de idade. Foi quando ele passou a frequentar, aliás, ele sempre frequentou o ambiente artístico. Ele foi criado pelas irmãs porque a mãe dele morreu muito cedo. Então ele frequentou sempre o ambiente de arte, dos salões de arte, exposições, teatro e tal. A partir de um ponto que ele larga a medicina, ele começa a frequentar muito o âmbito dos teatros, todo aquele universo, o universo das artes, amigo do Niemeyer, amigo do Burle Marx, do Carlos Escliar. Então, nesse primeiro momento, percebe-se essa influência da mudança do tempo na vida dele, da descoberta da vocação. O que ele não queria fazer para o que ele sim gostaria. Então aqui tem a parte do figurino que ele fazia para o teatro, lá no Rio, assim como cenários e tudo mais e tal. Então, vamos percorrer aqui para ver todo o trabalho dele nesse sentido. Uma observação importante, essa revista, ele fez várias capas para a revista Módulo, que era uma revista de arquitetura importantíssima da década de 50, acho que ela durou uns 10 anos. E, se não me engano, o editor dessa revista era o próprio Niemeyer. Então aqui se vê muito da obra do Atos em relação à fotografia, colagem, modulação, cores, repetição. Então, a apropriação dos valores artísticos colocadas na parte gráfica, na parte de um produto em si. Como os lenços também carregam a mesma coisa da modulação dos elementos geométricos. Bom, essa parte talvez seja mais inspiradora para mim, num sentido mais amplo, porque é o Atos mais pessoal, de fato. Aqui ele trabalhava, era ele e o próprio suporte. No caso dos azulejos, era sempre terceirizada a produção, no caso dos módulos, no caso
das esculturas, né, dos relevos. Então aqui era o Athos que trabalhava no seu ateliê, que trouxe toda a carga, que ele chegou a morar quase um ano com Portinari. Que ele, o Athos autodidata, falava muito sobre a importância do convívio com Portinari na compreensão do que era pintura. E ele desenvolve aqui algo absolutamente pessoal. E tem uma característica curiosa nesses quadros que traz, ou pode remeter um pouco, à época que ele era estudante de medicina. Se observar direito, o fundo dessas pinturas tem a sua geometria, seu tipo de composição, mas esses elementos remetem um pouco àquela coisa do microscópio. Então, percebe-se claramente ele, Athos, né? Ou artista, a pessoa trabalhando sem pretensão de integrar isso a algum lugar ou outro. Era arte pela arte dele mesmo, né? Um diálogo, um discurso pessoal. Então perceba a questão das cores, como ele usa esses tons mais suaves, mais pastéis, mas que ao mesmo tempo de uma força muito, muito grande de contraste, de formas, de ocupação do espaço. E são obras até mais recentes do que várias obras que o tornaram famoso, né? Então, essa condição, de fato, do artista e sua expressão. É como se visse nesse fundo preto boa parte da visão dele dessa arte integrada à arquitetura. Todos os elementos que o Athos conduziu durante a carreira mostram um pouco nessas composições, que aqui tem uma simetria mais forte, né? Que ele sai um pouco da lógica daquela retidão dos azulejos. Ele as mantém, né? São formas retas, com ângulos bem definidos, só que já mais soltas, né? O Athos, nesse sentido, ensina muito a questão do humor, de ter um humor mais fino, refinado, uma pessoa mais, não sei se posso dizer tímida, mas pelo menos mais calma. A gente vê do lado de cá. Nesse lado, uma brincadeira muito sutil que ele faz. E isso, para mim, é muito importante. Eu descobri as pinturas do Athos, tem me encorajado cada vez mais a pintar, de fato, telas e mexer em outros suportes que eu antes nunca tinha pensado. E quando eu vejo as obras do Athos nesse sentido, eu vejo que é possível, que é capaz, né, que eu sou capaz de fazer algo com outro pensamento, outra lógica, né, fora o azulejo, mas que pode ser feito de uma forma muito mais solta, muito mais brincalhona, um fundo mais pessoal. Esse elemento aqui é extremamente biológico, né? Então, como é que ele consegue fazer essas inserções? Esse quadro aqui em particular, de 91, ele traz no fundo esses elementos geométricos foram utilizados nos padrões de azulejo que existiam no Shopping Del Rey. Só que o Shopping Del Rey, por algum motivo, em algum momento, agora recente, ele tirou todos os painéis, não existe mais, eram 3 ou 4 painéis do Athos lá. E aqui colocaram muito claramente para ver como esse tipo de trabalho pessoal, depois ele é levado a um painel em si, né? Esse painel é recente, 2001. Muito mais colorido, mais cheio de elementos, que normalmente ele ainda, no fim da vida, ele ainda estava trabalhando? Ele estava com mal de Parkinson, né? Então ele começou a ter limitações cada vez maiores. Mas ele tinha muito desenho pronto antes. Então, principalmente dos azulejos, que até hoje, até recentemente, se não me engano, tinha desenhos inéditos dele. Ah, tá, que depois... Que no caso dos azulejos... Mas e as esculturas? Tem uma ali com data de 2000 e... ele até o final da vida, até quando pôde, ele fez. Que ano que ele morreu? Ele morreu em 2008. Então, de novo, aqui está a presença, e agora forte, das máscaras no trabalho dele. É interessante ver como essas máscaras elas têm uma permanência
na visão, na criação dele. Ele dedicou muito tempo a esse tipo de trabalho, que de novo é bastante pessoal, né? Aí sim é uma coisa que me chama muita atenção e é algo que ele sempre fez, na sua trajetória, principalmente quando ele fazia os projetos com o Lelé, o arquiteto Lelé, que são esses relevos, né? Esses objetos escultóricos em madeira laqueada. Então, de novo, você tem a compreensão do artista que projeta, com execução terceirizada, né? Que necessita de montagem terceirizada e por aí vai. Eu acho isso sublime, fantástico. E é uma coisa interessante porque, dentre os vários discípulos que o Atos tem, eu talvez seja o único formalizado nesse sentido, mas são vários e muitos, né? Se alguém conhece o coletivo Muda lá do Rio, que mexe com azulejo, que eles mexem com azulejo alicatado, ou seja, o azulejo é cortado. Então, você percebe como a influência do Atos até hoje, ela é pertinente e faz um sentido pleno. Então, para quem conhece a obra desse coletivo, há uma semelhança assim, muito clara, não sei se intencional ou não, mas você vê que o Atos ele foi capaz de ligar a arte brasileira, que vem ali do modernismo, né, dos anos 30, 40, 50, ele consegue passar por tudo isso, inventar uma característica nova e está vigente até hoje, né? Então essa nova geração que eu falo, que vem do ano 2000 para cá, o artista que ela mais absorve é justamente o Atos. Então o Atos é um elo de ligação presente em todos esses momentos, né? Bom, só para começar desse lado aqui de novo tem esse relevo feito em madeira laqueada, que agora já tem uma questão orgânica muito mais forte, que ele também sempre trabalhou. E são obras, que a gente estava conversando aqui, o Atos fez muitas obras de integração e de arte para o hospital, para a rede Sara Kubitschek. E então a presença do Atos com o público infantil, por exemplo, com o público que estava em recuperação, isso, como eu pude ver no dia que eu conheci o Atos, que eu fui ele morava no Sara do Lago Norte. Quando se entra num lugar e vê esse tipo de trabalho, você esquece que aquilo é um hospital, cria outro caráter, vira outra coisa. É de uma esperança, de uma alegria, é uma questão do bem comum tão claro que dá esse esquecimento. Aqui não é um hospital, aqui todo mundo está bem ou vai ficar bem, então não há razão para pessimismo. E quando eu fui lá, o que mais me chamou a atenção foi isso aqui que está nesse projeto, que aqui é uma piscina que o pessoal fazia sua terapia, não sei o nome correto disso, mas era cercado de elementos coloridos, tudo isso estava muito próximo, as divisórias, tinha relevos, era tão lindo aquilo que, de novo, era basicamente esperança que dava. Então você pega a consciência do projeto arquitetônico que o Lelé tinha, com a capacidade do Atos de traduzir e dessa outra informação, é uma coisa preciosa. Então, pois bem, visto esse relevo, que tem uma parte mais orgânica, eu acho que a parte dessa exposição que mais me pega é justamente essa, que são os projetos dele. Tudo projetado numa época que não se tinha, né? AutoCAD, Illustrator, nem nada. Então, tudo prancheta, na mão. E como é muito mais difícil conceber isso, porque prever o resultado da obra prova a questão da questão mental, né, da criação anterior. Então, para mim, isso aqui é uma super lição. É a parte que ele vai descrevendo, detalhando. E sempre tem aqui no lado, obviamente, como todo projeto, para onde, a data. Então, muito interessante. Gosto muito dessa parte da exposição.
Parte interessante do trabalho dele, que ele fez muitos e vários relevo com função acústica. Então aqui no Tribunal de Contas, acho que no antigo prédio, né? Então tem o relevo dele com função acústica, ele fazia demais isso. Então essa parte aqui está já mostrando mais a questão da composição dos azulejos, né? Então percebam, um elemento geométrico mais simples do mundo, né? Que esse desenho em si não pertence a ninguém, não pertence a mim, nunca pertence ao Atos, nem para ninguém. É um quadrado dividido ao meio que dá 2 triângulos. Agora, o que fazer com esses 2 quadrados, com esses 2 triângulos, né? E esse quadrado? Com as cores, a disposição, que é o grande detalhe, né? Então você vê o grau de consciência dele. Aí de novo, eu que uso posso usar um programa de computador para fazer o desenho e ver a montagem dele, não. Antes ele fazia tudo pintado, passava um guache. É interessante ver a quantidade de cada um, né? Estabelece antes a quantidade total de cada azulejo a ser utilizada. E isso, claro, na hora de mandar para a indústria, isso é muito bom, porque vai precisar de 120 desse, 120 daquele, 240 daquele e tal. E o Atos também criou uma coisa que ele conta, eu já ouvi ele contar, que ele, naquele Teatro Nacional de Brasília, que é aquela pirâmide que tem o relevo em cubo, fala que o Oscar Niemeyer pediu para ele criar um painel de azulejo para aquele espaço. Aí o Atos falou que pensou 6 meses para fazer aquilo, pensou e descobriu que poderia colocar um azulejo branco, numa combinação de 2 por 2, mas um azulejo branco e outros 3, né? O restante de 3. Formava 4, sendo que esse 1/4 seria branco. Isso facilitaria a produção, tornaria a produção mais barata e, claro, mais fácil da entrega. Então a colocação do azulejo branco foi uma descoberta dele, nesse sentido, né, do branco ser o módulo e aproveitar também o branco como cor, né? Então ele usou com a consciência absurda o branco na composição total. Eu, às vezes, utilizo muito isso. Já aconteceu de cliente não ter muito dinheiro para isso, para aquilo. Eu falo, não, peraí, então vamos fazer um negócio diferente. Vou colocar branco aqui para tentar baratear o custo. E realmente é possível. Ou seja, quando chega, o Atos fez isso, e essa foto é muito clara, de esticar no chão, ele pegava o operário, o azulejista, e mostrava para ele a lógica da composição. O aleatório do Atos nunca foi um aleatório de faz o que você quiser. Não, tinha uma certa ordem, tinha algumas regras e tudo mais. Então, e ele falava sobre que muitas vezes o operário não tinha uma educação formal muito grande e isso carregava uma inocência que permitia que a compreensão desses azulejistas fosse quase infantil, quase uma criança, de uma liberdade de julgar que muitas vezes uma pessoa, ele falava dos engenheiros europeus que não compreendiam aquilo ali. Eu no meu trabalho faço muita obra desse tipo e descobri muito cedo que a regra é falar para o azulejista, se você quiser fazer certo, vai dar errado. Então, mostrando isso, estica no chão, deixa para o cara ver, se ele compreender a liberdade da coisa, dentro daquela lógica, sai a obra dele também, né? No final, a obra vai ser um pouco dele. Então, o Atos criou muito isso, ele meio que inventou essa regra. Claro que outros artistas no mundo fizeram coisas com certa semelhança, mas isso foi uma coisa que ele criou na prática, né? E essa é uma lição muito... Talvez o que eu mais tenha me valido, me servido, foi justamente dessa combinação aleatória, que não é tão aleatória assim no final. Há uma ordem, né? Bom, agora a gente entra na parte da exposição chamada Rastros, que é justamente a influência do Atos nos artistas contemporâneos. E eu, sendo um deles, imagino o orgulho de ver minha obra na exposição comemorando 100 anos do Atos.
É interessante porque foi a curadora que escolheu esse trabalho para vir para cá. E eu fiz... usei até uma técnica muito mais manual, não teve serigrafia nem nada disso não. Então foi muito feito à mão, quase um trabalho de recorte, só que muito colorido. Por mais que a gente tenha visto cores no trabalho do Atos, você não vê azulejo nenhum, várias outras obras, essa quantidade de cor, que novamente não são tantas não. Ele parece ser muito mais colorido que de fato é. Agora a parte interessante, esse painel lá de Brasília, lá no Congresso, né? É o painel chamado Ventania. Ele é maravilhoso, gigantesco. E ele é super famoso, porque todo político dá entrevista com ele de fundo, né? Mas ele é de uma plasticidade. O dia que eu cheguei lá no Congresso a primeira vez e vi isso aí, quase que eu caí para trás, de tão lindo que é. O de cima, é. E esse aqui não, esse aqui de baixo talvez seja o que eu mais... Difícil falar o que eu mais gosto. Ele é da Catedral, se não me engano. Ele é de uma força de preto e verde que poxa, me comove profundamente. Bom, gente, essa parte aqui eu acho que tem esse significado para mim. Você vê nitidamente a questão dos projetos do Atos. Você vê claramente a razão, a consciência e, claro, todo o trabalho artístico dele. Então, a minha leitura disso aqui é tão profundamente pessoal, né, porque eu fiz minha carreira basicamente fazendo isso aqui, né? Então, esse tipo de projeto. Ou seja, foram aquelas lições que o Atos me deu sem que ele soubesse, né? Então, para mim é muito comovente. Como ele movimenta as formas, como ele insere o branco, como ele não fecha o movimento e a dinâmica do painel. Então, todo trabalho que olhar, ele tem isso. A não ser... esse aqui é o fabuloso, né? Esse aqui primeiro que é um dos painéis mais bonitos que ele tem, que é lá no Sambódromo do Rio. E aqui ele deixa claro, para quem quiser montar, ver e tudo mais tal, o que não se deve fazer. Isso aqui é uma das coisas mais fundamentais do trabalho do Atos. A paleta de cores que ele usou em toda a sua obra Azulejar estava resumida nessa paleta aqui. Que aí sim, aquela empresa do Rio de Janeiro que até hoje produz os painéis para a fundação, utiliza exatamente essa cor. Foi uma forma de facilitar inclusive a produção. Então ele já criava sabendo que tinha essas possibilidades que ele mesmo escolhia. E todos os painéis dele estão dentro dessa paleta. E curioso que eu, sem querer, eu criei a minha também, por motivo até de facilidade de matéria-prima. Então eu defini algumas marcas, uma coisa e tal, então eu tenho. Então aquele meu painel super colorido, eu acho que são todas as cores, mas o preto, o tom de azul e alguma coisa assim. Então parece ser muita cor, na verdade não é. A chance que Niemeyer, né, o Atos Bulcão e todos os que fizeram parte da construção de Brasília, o que eles tiveram foi algo absurdo, não vai existir isso de novo nunca. É uma cidade inteira com palácios, casas, prédios, igrejas, não imagina, e grandes arquitetos que chamavam os artistas para contribuir. Foi uma chance única na história, isso não vai repetir nunca. Eu vejo hoje, por trabalhar com isso, não existe mais praticamente obra pública nenhuma. Então eu praticamente não fiz obra pública, falar de prefeitura, governo, né, estadual, federal. Hoje é tudo muito mais particular, privado, ou empresas, coisas desse tipo. Bom, é que a gente chega na outra parte, talvez a mais surpreendente da trajetória do Atos, né? Que é a parte figurativa, que primeiro ele nunca foi tão reconhecido por fazer o trabalho figurativo, né? Obviamente com tanto azulejo, tanto relevo, mas ele fazia assim, tinha uma linguagem muito clara no seu trabalho figurativo.
E o Atos sempre teve essa ligação com a questão de igreja, né? Esse estudo daqui de cima, ele está lá na igreja de Nossa Senhora de Fátima, aquela igrejinha lá de Brasília, no teto da capela. E ele fez vitral, fez um monte de coisa com esse mote religioso que sempre foi muito forte para ele. Aí chega nessa parte, né? Qual que é o nome? Paramento litúrgico. Batina, né? É. Eu acho legal que isso aqui talvez seja outra parte inusitada da carreira dele, que ele dava muita importância a ela. Que no movimento até de época, inclusive, as fotomontagens, os trabalhos com fotografia e tudo mais eram muito utilizados num certo período. Então vários artistas trabalharam com isso. E o Atos conseguiu criar uma narrativa com essas fotomontagens super interessantes. Interessante, porque dizia que ele colecionava, gostava muito de revista, o Cruzeiro, revistas, né, que na época começaram a sair com maior frequência. Ele gostava de recortar e tudo mais e tal, e criou uma nova proposta para o trabalho dele, que ele fazia essas colagens, chamava um fotógrafo amigo para fazer a fotografia, de fato, o trabalho final. E é interessante porque não chega a ser um tipo de fotomontagem, como a gente já viu muito ou vê muito, que às vezes cria uma coisa muito absurda, né? De surreal de fato, com olhos grandes, sem muita proporção entre os elementos. Mas o Atos, ao contrário, ele faz uma fotomontagem, que é quase surreal, sim, mas uma composição tão clara que parece de fato uma fotografia. Só na hora de você chegar e olhar que você vai ver a loucura da coisa. Mas a composição, de forma geral, ela é muito equilibrada, parece uma fotografia de fato. Parece que o cenário que é absurdo, não é uma foto. Exatamente. Não, parece a foto que está cortada. E eu fico pensando que dentro dessa loucura, que ele pirou de verdade, mas sempre há um controle, o controle de quem faz azulejo, de quem gosta da simetria. Bom, e aqui fecha a exposição que está aqui, né? Carnaval, o Atos, em tudo que ele escreveu, tudo que ele falou, tudo que ele foi filmado, ele sempre fala da relação com o carnaval, da saudade. Deve ter sido um momento super importante, mágico na vida dele. E essa representação sempre esteve presente. Aqui associa, né, com os figurinos, mas é um dos grandes elementos do universo do Atos, que é muito interessante. Eles conseguem haver esse sentido da obra, de cor e de formas, né? Essa narrativa desse imaginário dele, das lembranças, em todo o trabalho. Então acho que fecha bem nesse sentido essa parte da exposição, que dá um sentido maior. Sim. As memórias... Ele costurava os figurinos? Não, acho que não. Acho que era só... Se eu pensar direito, o Atos, de tudo que ele fez, né? São as telas, as fotomontagens e tal, mas... tudo era muito terceirizado nesse sentido. Sim, né? E isso é muito legal. Muita ligação com as outras. Muito legal. Porque não é limitador. Estou falando, ele não era concreto, nem era... não tinha esse realismo e tudo mais e tal. Ele era os dois. Era azulejo, era tela, ele era tudo. Muito incrível. Eu não conhecia ele. Nossa, incrível. 2 dias antes da exposição abrir, a Valéria Cabral, que é a secretária da Fundação Atos Bulcão, me ligou com um certo desespero, porque no transporte da exposição de Brasília para cá, o painel que está lá embaixo, que está no pátio, tinha quebrado acho que 5 azulejos. E isso foi no domingo, a exposição abriria na terça. Aí ela me ligou assim com maior urgência, falou, pelo amor de Deus, queima isso para mim. Aí eu consegui fazer na mão mesmo, assim, do mesmo jeito que eu fiz o meu painel. Peguei uma técnica, eu cortei e tudo mais e tal, e fiz e queimei, trouxe aqui terça-feira, meio-dia, para colocar e tal. Só que enquanto eu fazia o azulejo, né, estava lá preocupado em fazer bem feito, os 5 ou 6. Aí, na hora que eu peguei para queimar, é que eu percebi. Eu peguei aquilo ali e falei, meu Deus, esse é azulejo do Atos, né? Eu estou fazendo azulejo do Atos, aqui do Atos.
Pô, me deu aquela emoção na hora, sabe? De pôr no forno. Aí redobrei o cuidado. Então, na hora que eu tirei e vi aquilo ali, eu falei, poxa, o que é isso? Eu fazendo azulejo pro Atos. Aí quando ela chegou aqui embaixo, aí montou tudo, sabe? No primeiro dia eu vim aqui, aí tentei achar os meus azulejos, né? Não tinha jeito, misturou. Ainda bem, né? Ainda bem. Né? É.